Irmãos, é com motivo de alegria, de felicidade, que hoje estou aqui, que nem o pastor falou, que é a primeira oportunidade de muitas para pregar a palavra do Senhor. Irmão, desde terça-feira a pastora me falou que eu ia ter a oportunidade de trazer a palavra. E eu vou te falar, não estou trazendo eu não, a carne não, é o Espírito, irmão. Desde a semana passada eu estou me preparando, estou buscando na leitura da palavra. Jejuei e orei para estar aqui hoje trazendo a palavra do Senhor. Pode se assentar, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, eu quero falar para todos que o levante de Satanás hoje foi grande sobre a vida de muitos para chegarem aqui, sobre a vida da igreja, sobre o som. Sabe por quê, irmãos? Porque aqui não se encontra só um homem que anos atrás que me falou, pastor, fazer a vontade do diabo, não. Aqui se encontra várias pessoas que eu conheci no mundo, conheci na cadeia, conheci no tráfico, conheci roubando, parceiros de roubo, e hoje estão aqui na casa do Senhor para fazer a obra, para adorar o Deus vivo. Por isso que ele fica furioso, mas ele se levanta para cair, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Amém? Glória a Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor. E eu venho trazer uma palavra para todos os meus irmãos. E essa palavra vou dar início nela no livro de Lucas, capítulo 17, no versículo 32. Somente o início da palavra vai ser aqui. Amém? Amém. Lucas 17, 32. E aqui nos fala um pequeno versículo que Jesus disse aos seus discípulos: lembrai-vos da mulher de Ló. Amém? Irmãos, quando fala da mulher de Ló, o que vem à mente de vocês? Ela olhou para trás e o que aconteceu? Estátua de sal, amém? Glória a Deus. Realmente vocês estão inteirados mesmo da palavra, hein? Glória a Deus. E já aqui no livro de Gênesis, capítulo 19. Aleluia, meu Deus. Gênesis no capítulo 19 e versículo 17, nos diz desta forma: havendo-os levado fora, disse um deles, um dos anjos: livra-te, salva a tua vida, não olhe para trás. Em toda a tua campina foge para o monte, para que não pereças. Amém? E aqui no versículo 24 nos fala da seguinte forma: então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte dos céus sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquela cidade e toda a campina e todos os moradores da cidade e os que nasciam naquela terra. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Amém? Irmãos, o que quer nos relatar aqui no olhar dela para trás não é somente porque Deus deu uma ordem por meio dos seus anjos e essa mulher desobedeceu, irmãos. Ela veio se tornar uma estátua de sal porque ela olhou para trás, mas o coração dela, Deus libertou. E isso tem acontecido na vida de muitas pessoas nas nossas igrejas e também no mundo. Muitas pessoas hoje em dia foram libertas por Deus. Deus deu uma nova chance, uma nova oportunidade. Só que as pessoas têm deixado o seu coração lá atrás, têm deixado seus corações em questão financeira, têm deixado seus corações em questão de alguém que te fez um mal e você até hoje não conseguiu superar e perdoar aquela pessoa que te fez um mal. Muitas das vezes o coração dos crentes da igreja está travado porque está lá atrás num relacionamento amoroso que até hoje ele não superou. Mas a palavra de Deus nos fala para a gente vir e colocar verdadeiramente a nossa vida na presença de Deus, que Ele vai mudar a sua história. Só que muitos irmãos não têm deixado Deus agir. Muitos ainda, pelo fato de estar no passado, olhando para trás, eles não viveram ainda a verdadeira vontade do Senhor sobre essa terra. Por isso muitos se encontram paralisados,
Muitos hoje em dia falam: poxa, mas o irmão começou agora a servir a Deus. Deus deu carro, Deus deu casa, Deus está dando tudo. Olha lá como ele fala bem. Mas aquele irmão deixou tudo para trás. Ele, desde que tomou uma posição com o Senhor, ele não tem feito mais aquilo que agrada aos homens, irmãos. Ele tem feito aquilo que agrada a Deus. Ele tem deixado Deus usar. Ele tem trago pessoas para a presença do Senhor. Ele tem falado do amor de Deus para todos aonde ele vai. Ele mostra por meio da pessoa dele, as ações, o falar, os lugares que ele anda, que Deus verdadeiramente mudou essa vida. Então, irmãos, não olhe para trás. Tire o seu coração do mundo. Coloque o seu coração em Deus. Porque a mulher de Ló, ela morreu, virou uma estátua de sal, não somente por causa de um olhar, porque Deus chegou na casa de Ló e falou: pegue toda a sua família, aqueles que são seus, porque vi bondade em suas ações, e por meio de seu servo Abraão, meu servo Abraão, eu estou te dando a oportunidade de viver novamente, de ter uma nova vida. Só que ela, quando estava caminhando, correndo para a nova vida que Deus tinha para ela, ela olhou para trás, e o coração dela ainda estava nas coisas do mundo. O coração dela ainda estava em Sodoma e Gomorra. O coração dela ainda estava na casa, estava nos familiares, estava nos amigos, nas amizades que tinha. E eu vou te falar, irmão, enquanto o seu coração estiver no passado, não vai haver mudanças, não vai haver transformação, não vai haver libertação na sua vida, porque você precisa de mudar, você precisa de ter renúncias para estar aqui fazendo a vontade de Deus, irmãos. São muitas as renúncias que nós temos que fazer, e eu sei que tem pessoas neste lugar que têm feito renúncias, pessoas que têm deixado Deus usar, pessoas que têm deixado Deus fazer a sua obra, que têm dado espaço mais à luz do que às trevas. Fácil? Não é fácil, irmão. Não é fácil. Essa pessoa que está aqui hoje, Tiago da Silva Ribeiro, é uma pessoa, pai, que anos atrás ingressou na vida do crime. Nos seus 12 anos de idade já fumava maconha, com uns 13 já conheceu a cocaína, com uns 14 cometeu a sua primeira tentativa de homicídio. Tem pessoas que estão nesse lugar que eu conheci na boate brigando, discutindo, dois pivetinhos querendo ser mais valente do que o outro, e depois estávamos juntos, amigos, um falando bem do outro, e Deus tem feito coisas, irmãos. Então, assim como Deus tem feito na minha vida, eu libero uma palavra para que Ele venha fazer na vida de vocês, para que Ele venha também fazer na vida de vocês, porque Ele é Deus do impossível. Ele é o Deus que liberta dos vícios, Ele é o Deus que liberta da prostituição, Ele é o Deus que liberta do seu passado, da vida criminosa, ou seja, qual seja o seu pecado, porque pecado para Deus, irmãos, não é somente roubar, não é somente matar, não é somente prostituir, trair a esposa, usar drogas, não. Tem várias pessoas que frequentam a igreja, chegam em casa, bate na mulher. Tem várias pessoas que frequentam a igreja na pornografia. Tem várias pessoas que frequentam a igreja e é profanando o nome do Senhor, de noite é orando na igreja e de dia é trabalhando, mas é falando mal do seu próximo, julgando o seu próximo. Então, irmãos, enquanto estiver desse jeito, não vai haver mudança, não vai haver transformação. E eu te falo por experiência própria, a partir do momento que eu verdadeiramente dei espaço para o Senhor trabalhar em minha vida, a mudança começou a acontecer. Foi do dia para a noite? Não foi. Eu frequentava a igreja da pastora, conheci ela em 2013. Estava passando por um processo de separação, estava com tudo, voltei para a pista, voltei com tudo, minha mulher estou separando, e infelizmente o meu refúgio era as drogas, o meu refúgio era as festas, meu refúgio era ficar com uma mulher diferente a cada dia, meu refúgio era roubando para poder manter o meu vício, uísque, dinheiro, cordão de ouro. Só que aí conheci a pastora e o pastor, comecei a frequentar a igreja deles lá na 8 por meio de um amigo meu, um casal de amigo meu, que hoje em dia não faz parte da igreja, e eles foram me acompanhando. Só que a semente de Deus já tinha sido plantada.
2013, 2014, 2015, 2016. O Thiago está na vida do crime, fazendo a vontade de Satanás. E fazia com gosto, gostava, era feliz com aquela vida. Só que chegou um dia, a pastora falou para mim, no ano de 2016, Thiago, para, Deus manda te falar. Se você não parar, Thiago, Deus vai tirar a sua liberdade novamente. E dessa vez você não vai naquele lugar para ficar pouco tempo, não. Thiago, Deus manda te falar. Sai dessa vida, Thiago. Só que o Thiago não escutou, não, irmão. O Thiago não escutou, não. O Thiago estava roubando, o Thiago estava vendendo droga. O Thiago estava na festa do mesmo jeito, estava com várias mulheres. Só que um dia Thiago pegou, foi preso num tráfico, com uma quantidade de droga pequena perante as coisas que fazíamos, e ficou preso durante 4 anos no regime fechado e mais 1 ano e 3 meses no galpão. E Thiago consertou? Consertou nada, irmão. Thiago veio para a rua, começou a vir de saidão, começou a vir trabalhar na rua, porque o regime semiaberto permite. Só que Thiago todo dia chegava no galpão com a cara cheia de cachaça, com a mente cheia de maconha. Thiago chegava louco naquele lugar, e junto dos seus amigos já saía fumando, já no dia todinho aprontando, e voltava para aquele lugar. Só que o Thiago vinha para a igreja. O Thiago estava debaixo de cobertura de orações de pessoas que tinham a sua vida no altar. E essas pessoas, a palavra de Deus nos diz que a oração de um justo, ela tem poder. Que a oração de um justo, ela se manifesta na vida. Que muitas das vezes nós somos libertos, temos livramentos em nossas vidas, porque tem pessoas pagando um preço por nós. E hoje eu sou grato à vida do pastor Túlio, à vida da pastora Dalila, à vida de cada irmão que se ajoelhou um dia e orou pela minha vida. Irmãos que pagaram o preço. Mas Thiago não parou. Thiago vinha na igreja, e um certo dia a pastora falou: Thiago, Deus manda você vir no mínimo 1 vez por semana na igreja. Ele sabe tudo que você faz. Eu também sei, porque você sempre fala a verdade para mim. Eu nunca menti para minha pastora. Sempre soube a vida que eu levava, sempre soube tudo que eu fazia, mas ela nunca aceitou. Falou: meu filho, Deus ama o pecador, mas Ele abomina o pecado. Mas não para, Deus está trabalhando. Não para de vir à igreja, que Deus vai te proteger. Um certo dia, irmão, nós pegamos, a gente alugava carros para poder roubar. E eu aluguei o carro do cara e deixei o meu com ele, para ele não ficar empenhado com a família dele sem carro. E o abençoado pegou o carro meu e foi roubar. Nós roubávamos dele no 55, ele pegou o meu e foi roubar numa armada. Foi preso, tateado lá no plano, o telefone toca. Rapaz, aqui é da polícia. Eu falei: oxi, desliguei, falei: não é pra mim não. Ligou de novo e falou: aqui é um policial militar, eu tô com um carro aqui, veículo Polo, que tá com a placa de vendas. Eu falei: esse é meu, eu tô vendendo mesmo. Ele falou: não, mas seu carro tá preso. Eu falei: uai, como assim, senhor? Tô aqui em Caldas Novas, que não é vida mentira, tô aqui em Caldas Novas, só que eu tava lá no plano, roubando no carro do outro rapaz que a gente tinha alugado, e ele roubando no meu carro, pelas minhas costas. Beleza, ao ponto de trazer uma coisa ainda pior do que eu estava fazendo. Tranquilo, colocamos advogado, tirei meu carro, resolvemos. Passa mais algum tempo, a pastora fala de novo: Thiago, vem para a igreja, não deixe de vir para a igreja, não deixe de buscar a presença. E Thiago estava vindo na igreja, só que as coisas já estavam acontecendo. Deus estava colocando medo no meu coração. Tudo aquilo que eu fazia sem medo, eu já estava tendo temor. Eu já estava vendo que estava se estreitando para mim, que estava fechando as portas para mim. E Deus estava agindo, Deus estava apertando. Só que Thiago estava orando e debaixo de cobertura de oração, irmão. Essa está a diferença. E Deus conhece os nossos corações. Deus é um Deus que Ele não olha as aparências, e sim sonda os nossos corações. Amém? Posso ouvir um glória a Deus da amada igreja do Senhor? Irmãos, então a palavra de Deus nos diz para a gente não olhar para trás. Só que Tiago permanecia fazendo as mesmas coisas. E um certo dia, no dia 6 de agosto de 2022, nós costumávamos roubar, irmão. Chegava sexta-feira, a gente passava 24 horas roubando. Começava de manhã,
tinha um plantão certinho. Começava de manhã, a gente fazia uma rota, vinha em casa e guardava. Tarde fazia outra rota, ia em casa e guardava. Quando anoitecia, aí que o bicho pegava mesmo. Só que nesse dia, ao anoitecer, a gente voltando no terceiro carro para casa para guardar, a gente vindo pelo Pistão Norte, uma viatura abordou a gente e mandou parar. Nós não paramos e empreendemos fuga. E nesse dia a gente bateu o carro próximo a 26 de setembro. 2 colegas meus conseguiram fugir e eu fiquei para trás. Só que eu fiquei para trás, irmãos, porque Deus tinha algo na minha vida naquela noite. Deus tinha a transformação para a minha vida naquela noite. E o livramento não era para o A, não era para o B. O livramento era para o Tiago da Silva Ribeiro, que é filho do Deus Altíssimo, que tem um propósito de Deus e que Deus permanece fazendo a obra na vida dele. Amém? Irmãos, naquela noite, chegamos na delegacia. Os policiais tinham acho que umas 8 mochilas, notebooks, tudo que você pensar, CD de carro, DVD, step, todas as ferramentas, tinha tudo. Os policiais, por meio de uma foto, encontraram o dono de um dos notebooks. O dono do notebook chegou à delegacia. Só que o inimigo estava furioso. Os PMs vinham e falavam para o delegado: agora você acabou, né? Agora ele vai ficar preso. Eles falavam: infelizmente não. Infelizmente, o Tiago vai assinar uma receptação, que é um crime chamado 180, que é a compra dos bens de furto. E ele falou: você tem prova? E o policial: não. Você filmou? Não. Ele viu? Não. Então não tem como eu acusar Tiago. Irmãos, eu nunca fui na delegacia para sair. A primeira vez que eu fui preso na minha vida foi com 16 anos de idade. Foi trazendo uma droga chamada pasta base para virar mela, no tempo em Brasília, em 2006, e eu já fiquei preso por 2 anos, 6 meses na FEBEM no estado de São Paulo, e vim para Brasília recambiado e fiquei mais 1 ano e meio. Verdade. A vida deste Tiago, irmão, não era fácil. Esse Tiago fez renúncias para estar hoje aqui na presença de Deus. Esse Tiago, irmãos, está aí meu primo que conhece minha vida e meus amigos que conviveram comigo a vida toda e sabem que não estou mentindo. Esse Tiago, desde o momento do dia 6 de agosto de 2022, ele renunciou ao crime. Ele nunca mais pegou uma balança para vender droga. Ele nunca mais pegou uma arma para roubar. Ele nunca mais pegou uma chave de fenda para abrir um carro. E desde o dia 6 de agosto de 2022, Deus tem feito a obra sobre a minha vida. Fácil? Não foi. Já que você ganhava dinheiro no crime? Ganhava. Mas eu vou te falar, hoje em dia eu tenho uma coisa na minha vida chamada prosperidade. Vocês sabem o que significa a palavra prosperidade? Irmão, prosperidade é você não ter falta das coisas, é Deus te dar um mantimento, é Deus te dar um carro para você andar, é Deus suprir as suas necessidades, e além de suprir as suas, Ele usa o que te dá para que você abençoe a vida do próximo, para que você vê uma pessoa necessitada, você ajude, para que se sua igreja que você congrega precisar, você chega e fala: aqui ó, não tenho muito, mas isso aqui é para abençoar a minha igreja. Na hora que tem muito, aqui ó, para abençoar a minha igreja. Isso se chama prosperidade. E essa prosperidade na minha vida, irmãos, acontece da seguinte forma: Deus pegou tudo que era embaraçado, tudo que era de rolo na minha vida e converteu tudo em coisas certas. Amém? Glória a Deus. Só, Tiago, mas e você? Olhou para trás? Não, irmãos, eu não olhei para trás. Eu não deixei o inimigo trabalhar. Tiago, dava vontade de você ir roubar novamente? Dava. Os caras permanecem sendo meus amigos, só que hoje em dia eu tento trazer eles para a igreja. Quando eu vejo eles, eu tento dar bons conselhos. Esses dias eu estava na igreja ainda no tempo que era na 22 da Norte, e lá teve um culto que foi tão forte, um mover espiritual sobre aquela noite, que eu chorava tanto, que eu lembrava eu dentro do camburão, mais de 10 viaturas paradas numa escuridão, um helicóptero atrás dos meus comparsas, e os policiais abriam e falavam: bicho, tu fala, cadê teus amigos? O trem vai ficar louco. Eu falava: eu não sei de ninguém não. Desbloqueia teu celular. Eu falava: senhor, eu estou nervoso, eu não sei a senha. E ele falava: bicho, calma aí. E vinha outro. Só que é o seguinte, irmãos, Deus, quando Ele tem um propósito, quando Ele começa a mudança, e o mais importante, quando você dá espaço para Deus trabalhar na sua vida, o milagre começa a acontecer. Um milagre começa a se mover. A obra de Deus começa a se materializar no físico. Sai do espiritual e começa no físico. Amém?
Irmãos, fácil não é. Fácil não é. Imagino eu também, me coloco no lugar daquela mulher que tinha uma família, que tinha amigos, que tinha um lar, que tinha um sustento na casa dela, coisas boas, e do nada vem anjos que ela nunca viu, e também pela falta de fé, às vezes ela não sabia se realmente eram anjos, não sabia se o que eles traziam era da parte do Senhor, e desacreditou, duvidou da palavra de Deus. Só que aquela mulher, o erro dela foi quando vê tudo se materializando, o mundo espiritual acontecendo, fogo caindo do céu, bola de fogo caindo de um lado, bola de fogo caindo do outro. Só que ela não estava liberta, o pensamento dela, o coração dela ainda estava no passado. E tem como acontecer a obra se você fica só se prendendo ao passado? Não, irmãos. Infelizmente, pode começar a acontecer, mas a partir do momento que você olha para frente, reto, não se desvia nem para a direita e nem para a esquerda, o milagre começa a acontecer de uma forma e de uma proporção diferente sobre a vida do crente, sobre a vida daquele que quer mudança, sobre a vida daquele que a mulher ora e paga um preço pela vida dele. Tudo começa a acontecer de uma forma diferente. E assim tem sido na vida do Tiago. O Tiago tinha uma casa, que era daquela Minha Casa Minha Vida, 700 mil parcelas. Quando fui preso, essa casa, as prestações atrasaram. Cheguei aqui e a casa tinha ido para leilão. Só que a partir do momento que Tiago colocou sua vida no altar, Deus abriu uma porta e ele comprou a sua própria casa no leilão. Amém? E isso é só o início, irmãos. O Tiago, que tinha uma mãe que morou a vida toda, 5 barracos num lote, 5 irmãs. Você pensa como é que é o trem, o mistério? E o Tiago tirou a sua mãe do meio da bagunça e deu uma moradia para ela e falou: aqui é seu, aqui é da senhora. E tudo começou a acontecer de forma e proporção diferente na vida desse servo, irmãos. Irmãos, eu venho falar que não é só o meu testemunho, mas é porque quem me conhece sabia quem era Tiago, irmão. O tal do vulgo menor, várias coisas já fez para o inimigo, só que hoje se encontra na presença de Deus, hoje se encontra fazendo a vontade de Deus, hoje se encontra tentando trazer aqueles para a presença de Deus. E um dia ele esteve num culto que a presença de Deus foi muito grande e começou um louvor que cantava assim: eu não perdi o controle, não, eu não perdi o controle, não, eu não perdi o controle, não, eu não perdi o controle, a sua história já estava escrita e eu não perdi o controle, não. E esse louvor, irmão, tocava no fundo do meu coração, porque eu lembrava de tudo que eu já passei na minha vida, mas naquele momento eu já tinha prometido para Deus que eu não fazia mais nada para fortalecer o crime, eu não fazia mais nada para engrandecer o diabo que nem eu fazia, e eu tinha me colocado verdadeiramente na presença de Deus. Irmãos, eu chorava que nem uma criança. Eu tenho um vídeo desse culto, quando nós estiver com o nosso data show aqui, eu chorava que nem uma criança. A pastora falou: irmão Denilson, acorde. Quando eu saí desse culto, irmãos, eu mandei mensagem para mais de 10 amigos, chorando, e falava: eu queria que vocês sentissem pelo menos um pouco da experiência que eu estou sentindo com Deus nessa noite. Eu queria que vocês sentissem pelo menos um pouco do que Deus tem feito comigo, do que Deus está fazendo na minha vida, pelo menos um pouquinho, meu irmão. E eu mandei essa mensagem para vários amigos, e alguns se tocavam e começavam a chorar e falavam: ô irmão, que bom, que maravilha, que bênção Deus está fazendo na sua vida. E irmão, aquilo que é bom a gente não quer somente para nós, a gente quer para aquele que nós amamos, a gente quer para aqueles que estão próximos de mim. Um dia um amigo foi na minha casa e falou da seguinte forma: Tiago, eu me alegro de ver você feliz, de ver como você está hoje, porque o amigo de verdade, ele não vai virar para você e falar que você sumiu, que você só quer ser, que não anda mais naquela roda. Ele vai se alegrar porque está vendo você bem. Glória a Deus, aleluia. E é verdade, irmão, os verdadeiros amigos vão se alegrar por ver que você está tomando uma proporção diferente, uma proporção boa em sua vida.
Então, irmãos, eu vou te falar, servir a Deus é fácil? É não, irmãos, senão a igreja estava cheia aqui. A porta é larga? Não é, irmão, a porta ela é estreita, mas o Deus que nós servimos nos dá força, nos capacita a cada dia, para que a unção dele venha sobre nós, nos fortalecer, nos curar, nos levantar, para fazer a obra dele, e falar que essa força, ela mantém firme, ela mantém forte, ela salva, ela cura, ela liberta, e essa força é o poder desse Deus que tem feito sobre a minha vida, e é o poder desse Deus que eu quero que vocês sintam, que vocês deem espaço, para que também venha trabalhar na vida de vocês, amém? Glória a Deus, aleluias, irmãos, aleluias, engrandecido e louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, e quando verdadeiramente o crente não dá espaço para Deus, o que acontece? O crente passa prova, o crente sofre retaliações de Satanás, porque o diabo ele não brinca de ser diabo não, irmãos. O diabo ele não brinca de ser diabo não. O altar de Deus é coisa séria. E eu estou uma semana me consagrando para Deus, jejuando e orando para estar aqui hoje. E o inimigo tem se levantado, irmão. O inimigo tem se levantado. Vocês viram que várias coisas aconteceram, porque esse momento aqui ele não queria. Eu chamei mais de 50 pessoas para estar aqui hoje. E ontem, quando eu estava chamando as pessoas, eu comecei a chorar, comecei a cair em pranto, porque eu via que um grande passo de Deus estava para acontecer. Só que das 50 pessoas, poucas veio, mas veio os escolhidos para escutar esta palavra na noite de hoje, amém? Veio aqueles que Deus tem propósito e que vai mudar a vida deles por meio desse testemunho na noite de hoje, amém? Irmãos, então eu vou te falar, a realidade com Deus ela é do seguinte: Deus ele é um Deus que ele move milagres, que ele cura o enfermo, que ele sara o abatido, que ele cura feridas do passado. Feridas do passado. Irmão, eu me refiro a feridas que uma criança de 10 anos de idade tinha um pai, achava que esse pai era apegado a ele, a sua família. Um dia ele chegou e falou: meu filho, sua mãe mandou uma carta para mim e falou que é o seguinte, que tu não é meu filho não, e nós vamos fazer o exame de DNA, só que você não precisa se preocupar, que nada vai mudar na nossa vida. Eu vou continuar, independentemente do que acontecer nesse resultado, eu vou continuar sendo seu pai, você vai continuar sendo meu filho. Amém. Se passou alguns meses, fizemos esse teste, saiu o resultado. Não era meu pai. Sabe o que ele falou? Primeira coisa que ele fez já foi tirar o sobrenome dele do meu. É porque nada ia mudar. Nada ia mudar. Com 10 anos essa criança conheceu a maconha. Com 10 anos essa criança conheceu amigos do mundo que tudo que eles faziam era adorar ao diabo de outra forma. Conheci o skate, a galera do skate, era baseado daqui, baseado de lá. Beleza, depois eu conheci o crime. Só que é o seguinte, irmãos, quando Deus tem um propósito na vida da pessoa, pode vir bala, pode vir cadeia, pode vir cadeira de rodas, pode vir o que for. E é que nem a irmã falou, se for preciso ressuscitar, Deus vai ressuscitar você quantas vezes for preciso. Mas o propósito de Deus vai se cumprir sobre a sua vida, amém? Posso ouvir um glória a Deus, irmão? Posso ouvir um aleluias? Glória a Deus, aleluias, irmão. E a palavra de Deus nos diz que é o seguinte: maior é o que está em mim do que o que está no mundo. O inimigo não tem brincado, irmãos. Ele tem ganhado vida de todas as formas. Ele tem ganhado vidas pela forma da criança ver o pai é homossexual, a filha se torna homossexual. A mãe é sapatão, a tia, a filha, a sobrinha se torna sapatão também. O filho vê o pai fumando maconha, ele acha uma coisa normal, ele vai crescer, vai fumar maconha também. Então, irmão, nossas crianças estão corrompidas, porque a geração acima delas também tem dado exemplo, não é só culpa delas não, irmão. Várias pessoas têm dado exemplos ruins para seus filhos, e como você dá exemplo ruim para o seu filho, você quer que ele se torne uma pessoa boa. Então a palavra de Deus nos diz para nós instruirmos os nossos filhos nos caminhos do Senhor, e você não precisará corrigi-lo posteriormente, amém? Irmãos, então para terminar, que nós estamos quase terminando. Quando Deus ele tem algo, quando Deus ele entra, quando você verdadeiramente dá espaço para o Senhor, quando você verdadeiramente deixa o seu passado para trás, você deixa as suas feridas para trás, você deixa os seus
inimigos, amigos para trás. Nessa vida eu arrumei amigos de verdade que eu posso bater no peito e falar que arrumei alguns. Mas eu arrumei amigos que batiam nas minhas costas e quando eu virava as costas eu falava lá, esse aí se acha. Esse aí qualquer hora dessa eu pegar ele mostrando, ele vai ter tanto tiro que eu vou dar na cara dele. E já aconteceu, irmão, porque eu vi foi meus próprios amigos se matando, que nós fomos nascidos e criados juntos. E por causa disso aqui começou uma guerra que abalou toda uma quebrada. Então, irmãos, a palavra de Deus nos diz, verdadeiro amigo seu é Deus. Verdadeiro amigo seu é sua mãe. Porque pai às vezes não tem sido amigo dos seus filhos. Porque mãe às vezes não tem sido amigo das suas filhas. Porque sangue não está dizendo nada. Tem pessoas da rua que são muito mais seu sangue do que pessoas da sua própria casa. Amém? Irmãos, então para concluir agora, eu venho falar de um Deus que trabalha, de um Deus que move o possível e o impossível pelo amor a seus filhos. E esse Deus eu posso ver o agir dele hoje nesta noite, irmãos. Hoje eu estou aqui, vários amigos meus do mundo e vieram e falaram, palavra de homem, eu vou estar lá e eles verdadeiramente estão aqui para receber uma palavra. E eles verdadeiramente estão aqui. E o melhor, tem amigos que estão aqui que também levavam a mesma vida que eu. E hoje estão com suas vidas no altar do Senhor. Não é só a minha vida não. Eu estou vendo amigos aqui que eles hoje em dia estão firmes no caminho do Senhor. Amigos que já mataram, amigos que já roubaram, amigos que eram chamados de profissionais do roubo. E hoje estão na casa do Senhor firme, trazendo pessoas, curando vidas, movendo o mover espiritual de Deus sobre essa terra, ganhando jovens, ganhando velhos, ganhando novos para o Senhor Jesus. Amém? Então, irmãos, eu venho dar esta palavra porque Deus falou comigo até neste momento, e o que eu trouxe foi algo da parte da minha vida, mas algo da parte de Deus, porque se Ele fez na minha vida, Ele também pode fazer na sua, pode fazer na sua, pode fazer na sua, pode fazer na vida de cada um. E eu sei que Ele tem feito na vida de muitos, mas a partir do momento que você realmente quiser algo com Deus, você pode ter certeza, irmão, a renúncia ela é uma palavra forte. E Deus ama aqueles que renunciam o seu passado, aqueles que levam uma vida em retidão com Ele, que não fazem como a mulher de Ló que olhou para trás porque seu coração estava lá. Não, seu coração está em Deus. E quando é assim, você pode ter certeza que Deus faz, que Deus move, que Deus transforma, que Ele move o mundo todo se for preciso. Mas Ele vai te fazer um servo, Ele vai trazer a alegria para a sua casa, Ele vai trazer a paz para que você se deite num travesseiro e consiga dormir uma noite todinha de sono. Ele vai trazer o mantimento da onde você menos espera. Mas Ele traz, Ele não te deixa faltar nada, Ele não te deixa, mas irmão, se servir a Deus, Deus vai me dar casa, vai me dar isso, eu vou ser rico. Irmão, Deus fala que Ele vai te dar e não vai te deixar faltar. Ele cuida até dos lírios do campo, dos pássaros. Imagina você que é feito a imagem e semelhança, mas é o pão de cada dia, mas é você poder pagar seu aluguel, você poder pagar a prestação da sua casa, você poder ter um carro para andar e sustentar de gasolina para você ir aonde for, de sua esposa querer ir jantar em um lugar e falar, amor, quero comer isso, e você falar, vamos, que Deus, graças a Deus, tem condições de fazer isso. E eu vou te falar, irmãos, a vida com Deus tem sido maravilhosa, porque a paz que eu sinto, ela é grande, porque a vida que eu vivo hoje, ela é diferente. Deus tem provido nos máximos e nos mínimos detalhes sobre a minha vida, e não tem me deixado faltar nada, em nome de Jesus. Só que é o seguinte, irmãos, o que adianta você ter milhão, e você vê um irmão ao seu lado precisando somente do básico, e você não tem a capacidade de ajudar ele? Estou entendendo, Jesus. Esses dias, só um pequeno exemplo, eu liguei para um rapaz que eu vendi várias roupas para ele, e ele falou, não, quando você quiser falar comigo, pode ligar no celular da minha mãe. Aí eu liguei porque ele falou que era tal dia, nada, tal dia nada, tal dia nada. Aí no dia eu liguei e a mãe dele, eu vim para a igreja no dia de domingo, a mãe dele falou, meu filho, eu quebrei meu pé, meu cartão está aqui bloqueado, que eu tenho que sacar dinheiro lá e não consigo. Eu estou sentindo uma dor que eu vou te falar, meu filho. E eu não tenho remédio, eu não tenho nada. Deus tocou meu coração, eu fui lá
lá, comprei anti-inflamatório, comprei todos os tipos de remédio que precisavam para ela se curar. Cheguei lá na porta dela e falei, tá aí o remédio. Ela falou, eita, esse Deus existe. Esse Deus, ele provê. Então Deus provê na sua vida para que você também venha prover na vida dos outros, amém? Então, irmãos, é desse Deus de poder e de milagres que eu vim trazer a palavra. É desse Deus que tem feito na minha vida e na vida de vários irmãos que eu vim falar hoje. E esta é a palavra de Deus que eu trouxe para a amada igreja na noite de hoje, amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos se colocar de pé, amém, igreja? Irmãos, e antes de entregar o microfone para o pastor, eu venho fazer o apelo. Será que hoje tem uma alma para Jesus? Uma alma para o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores? Alguma pessoa hoje que quer sair dessa vida que o inimigo usa como escravo, dessa vida que o inimigo faz ela de um lado para o outro que nem bibelô? Alguém hoje para o Senhor Jesus? Alguma alma disposta a entregar a sua vida para o nosso Senhor? Amém, glória a Deus, aleluias. E a palavra diz que não é por força nem por opressão, mas sim aquele que se sentir tocado, ele venha até o reino e aceite, amém? Eu sei de uma coisa, com esse Deus, e desde quando eu assumi esse compromisso, tudo tem mudado em minha vida, amém? Glória a Deus, amém. Eu saldo a igreja e chamo o meu pastor para passar a oportunidade. Desde já eu agradeço a oportunidade de Deus, irmão, de poder estar trazendo essa palavra. E desde já eu falo para todos. Hoje o inimigo tentou nos destruir, tentou acabar com o culto, tentou acabar com o louvor. Porque várias vidas que nesse momento poderiam estar em um bar, que anos atrás estavam fazendo aquilo da vontade do maligno, hoje estão na casa do Senhor, orando, glorificando e louvando o nome de Deus, amém? Uma salva de palmas para Jesus, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Eu agradeço a oportunidade. Amém, irmãos? Senta aí só um pouquinho, por favor. Já estou encerrando, eu prometo. A gente não tem esse costume de terminar esse horário, né? Mas é aquele